tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal da Jéssica, esse é o Aceleradas e eu vim falar sobre o GP que define a Fórmula 1, onde aconteceu a primeira corrida da Fórmula 1, onde estamos comemorando os 75 anos oficialmente da Fórmula 1 desde 1950, esse GP incrível, o GP de Silverstone, que vai receber nesse final de semana 500 mil de pessoas para a comemoração incrível da Fórmula 1, desses 75 anos da Fórmula 1. Então vem comigo que eu vou te contar todas as novidades da semana, repercussões, dança de cadeiras e também sobre o TL1 e TL2. Vamos lá! Pista de Silverstone, 52 voltas, um total de 5 km 891 metros, média aí de 1 minuto e 27 segundos e alguns centésimos, que foi o recorde do Max Verstappen no ano passado e que já nos treinos livres percebemos que vai ser batido muito facilmente. Treino livre 1 e treino livre 2 não choveu, mas a previsão para treino livre 3 e classificação é de chuva. E na corrida também, além de baixar muito as temperaturas na Grã-Bretanha. Desde o GP da Áustria, vemos essa diferença diminuindo entre Piastri e Lando Norris. Agora, o líder do campeonato, Piastri, tem apenas 15 pontos de vantagem para Lando Norris e esse final de semana pode mudar tudo na liderança do campeonato. Hamilton vem para Silverstone como o rei de Silverstone. Ele não tem abaixo de P3 nessa lista e a Ferrari tem que honrar esse histórico do Hamilton. Então podemos esperar a Ferrari aí com modificações. Eles que trouxeram a modificação no assoalho no GP da Áustria, agora vem com a suspensão traseira modificada para esse GP de Silverstone e vamos esperar então bons resultados da Ferrari e do Hamilton principalmente. Durante essa semana vimos que o filme da Fórmula 1 já arrecadou 144 milhões de dólares, essa produção que teve duração de 2 anos para se concretizar e com Lewis Hamilton envolvido diretamente na produção do filme, disse que gostou muito e pretende futuramente trabalhar como ator também. Você já viu o filme? Semana que vem eu trarei aí comentários referente a esse filme com alguns spoilers, claro. Então, se você puder correr para os cinemas nessa semana, no próximo final de semana que não teremos GP, vou preparar esse vídeo especial falando sobre o filme para vocês. Essa semana também Leclerc foi crítico às mudanças para o campeonato de 2026 na Fórmula 1. Ele disse em entrevista o seguinte: digamos que o modelo de 2026 não é o carro de corrida mais agradável que eu já pilotei até agora, mas não estamos em um momento em que o projeto ainda é relativamente novo. Minha esperança se baseia no fato de que ele evoluirá bastante nos próximos meses, mas acho que não é segredo para ninguém que os regulamentos para o próximo ano serão provavelmente bem menos agradáveis para os pilotos. Não sou um grande fã por enquanto. Além disso, vários comentaristas, por exemplo, da Band, têm discutido essa questão de que hoje se fala muito mais sobre técnica, sobre engenharia, sobre regulamentos do que se falava anteriormente, sobre ultrapassagem, sobre a corrida em si. Como Leclerc, outros talvez não estejam se agradando muito desse carro para a próxima temporada, mas teremos que aguardar mais um pouco, porque como ele falou, não está no início da produção do carro, mas também não está tão avançado assim, então muitas coisas devem ser modificadas e durante a temporada no ano que vem, a gente sabe que eles vão fazendo modificações durante o ano. Max Verstappen foi questionado sobre a ausência dele nos tapetes vermelhos do filme da Fórmula 1 e ele desabafou dizendo que ele não gosta desse tipo de obrigação, ficar tendo uma cara fake, ter que ficar sorrindo para pessoas que ele não conhece, que ele realmente não gosta disso e se ele puder, ele não vai. E a gente pode ver nessa foto que eu vou deixar para vocês que ele participou do Media Day em Silverstone. E esse é o caos que acompanha ele. A cara dele de felicidade para responder esses repórteres realmente, né, gente? Mas quem levantou a bandeira de que o Max Verstappen não é esse chucro, esse sem noção aí, foi Gabriel Bortoleto, que disse o seguinte sobre o Max Verstappen: às vezes as pessoas não veem a boa pessoa que ele é porque ele não mostra isso para a mídia. Ou seja, ele mostra isso para as pessoas próximas e não abertamente, na simpatia para todo mundo, porque ele mesmo disse que não gosta de fazer isso. E como ele é uma pessoa mais fechada, quem tem o privilégio, como o Gabriel Bortoleto, de se aproximar, ver que ele é uma boa pessoa. E ele realmente trata muito bem os rookies, né? A gente viu que ele tratou muito bem o Kimi
Kimi Antonelli depois da batida da semana passada, e ele foi muito tranquilo, todo mundo estranhou muito essa atitude do Max Verstappen. E durante essa semana a gente soube por quê. Mas eu já vou falar da dança das cadeiras. Espera só um pouquinho. Gabriel Bortoleto hoje é o piloto brasileiro mais jovem da história a adquirir pontos na Fórmula 1. 20 anos e já fez história como piloto de Fórmula 1 no Brasil, e com certeza fará muito mais, porque é só o início dele. Mas vamos falar da dança das cadeiras, que vocês estão todos animados e empolgados por isso. A Alpine quer Valtteri Bottas. Isso mesmo. Mas Jéssica, ele não está cotado para ir para Cadillac no ano que vem? Sim, está, e está muito próximo nas negociações de chegar a um acordo. Em Silverstone, as pessoas comentam muito mais sobre o Bottas na Cadillac do que o Pérez. Pérez, que não é visto em Grand Prix, não tem sido visto pela mídia, rondando aí a Fórmula 1 nas últimas semanas. E o nome do Felipe Drugovich, brasileiro, tem também estado em pauta. Então se acredita que essa será a dupla da Cadillac, porém a Cadillac disse que ainda não tem negócio fechado e ainda não vai anunciar neste final de semana os pilotos. Mas se já tá falando que ainda não vai anunciar é porque tá bem próximo, né? Mas segundo o jornal The Race, Bottas talvez substituiria Colapinto até o final da temporada na equipe da Alpine. Segundo eles, a Alpine já entrou em contato com a Mercedes para pegar emprestado Valtteri Bottas, que é o terceiro piloto hoje da Mercedes. E faria sentido até porque a Alpine usa motores Mercedes, o que facilitaria a negociação para adquirir esse terceiro piloto. Mas lembremos que o Valtteri Bottas não é nenhum milagreiro, talvez eles só queiram alguém experiente para passar alguns feedbacks para a equipe e conseguir melhorar o carro até o final da temporada. Até porque Jack Dohan, Colapinto, eles já viram que pegar rookies para essa posição talvez não seja a melhor escolha. Alonso tem contrato até 2026 com a Aston Martin. Mas rumores dizem que ele pode perder o espaço dele para Russell ou até para Max Verstappen. Mas isso depende de uma outra negociação. Alonso falou sobre Gabriel Bortoleto essa semana, disse o seguinte sobre ele: "Eu falei no ano passado em Abu Dhabi que ele, Bortoleto, é o melhor dessa geração. Venceu a F3 e a F2 como novato, sem testes com carros antigos, sem programas de teste para jovens pilotos, nada. Chegou à Fórmula 1 e está fazendo um trabalho incrível. Talvez alguns alcancem o sucesso antes, mas a longo prazo ele vai se destacar como o melhor." Ele é o manager ali do Gabriel Bortoleto, mas ele não apostaria nessa jovem promessa brasileira se ele não visse realmente potencial. Agora, a Sky Italy também acha que tem muito potencial as negociações que já começaram da Mercedes com Max Verstappen. Russell aparentemente foi pego de surpresa, pelo jeito ele não esperava, até porque ele tem dado muitas alfinetadas em entrevistas, mas ele falou o seguinte sobre Toto Wolff essa semana. Ele disse o seguinte: "Quero seguir com a Mercedes no futuro. Toto Wolff nunca me decepcionou, ele me deu sua palavra sempre, mas ele tem que fazer o que é certo para a equipe, o que me inclui, mas isso também inclui as milhares de pessoas que trabalham para a Mercedes. Isso não é motivo para me preocupar, pois não vou a lugar nenhum." Eu acho que você está muito confiante, meu amigo, porque negociações com Max Verstappen não são de hoje. Essa novela é antiga, esse amor é antigo. Eles consideram Kimi Antonelli o novo Max Verstappen, porque quando Max Verstappen foi até a Mercedes para fazer parte da categoria de base, entre muitas aspas aqui, da Mercedes, eles rejeitaram o Max. A Red Bull, então, apostou nele e hoje ele é tetracampeão mundial. Então, essa negociação com a Mercedes seria interessante, até porque a rivalidade entre o Hamilton, entre Max Verstappen, toda a tensão sempre entre Red Bull e Mercedes, sempre houve essa tensão, e essas negociações explicariam muito por que o relacionamento entre Max e Russell piorou muito, por que o Max Verstappen tratou o Antonelli muito bem depois de um erro que talvez ele ficaria muito bravo se fosse naquele carro da Mercedes o Russell. Mas então é isso, ou ele vai para Mercedes ou ele vai para Aston Martin. Tem uma cláusula no contrato do Max Verstappen com a Red Bull que permitiria que ele saísse, negociasse com outros times caso ele não estivesse numa boa colocação no campeonato até as férias de verão. Então esse furo no contrato dele permite que ele vá ou para Aston Martin ou para a Mercedes. Vou deixar uma enquete na aba post: qual time pode dar o pentacampeonato mundial a Max Verstappen? Aston Martin ou Mercedes?
Vou deixar vocês me responderem e eu trago o resultado no vídeo de segunda-feira sobre a corrida. Não esquece então de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder os vídeos do final de semana. Esse é só o primeiro vídeo, teremos vídeo do TL3 e classificação e também da corrida, além desses conteúdos extras. Essa semana eu postei a construção desse carro da Red Bull aqui nos shorts. E eu tô sempre postando enquetes para vocês na aba postagem para tentar me aproximar mais de vocês, saber das suas opiniões e a gente aqui como comunidade no esporte poder trocar ideia. Mas e aí, você acha que o Max vai para Mercedes? Quais são as outras cadeiras que podem ser movidas? Christian Horner falou essa semana que o plano B dele, caso Max Verstappen o deixe, é Oscar Piastri. Até parece que o possível campeão mundial de Fórmula 1 de 2025 possa trocar de equipe. Por que ele sairia da McLaren? Não sei. O que você acha? Qual é a dança da cadeira aí que tá faltando se desenrolar nesse ano ainda para a próxima temporada? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Treino livre 1 e a gama de pneus é uma gama de pneus média, tendo aí C2, C3 e C4 dos pneus da Pirelli. Lembrando que ano passado a Pirelli forneceu os pneus mais duros, C1, C2 e C3, e esse ano ela veio com pneus um pouco mais macios do que no ano passado. Muitas modificações pequenas nos carros nesse final de semana, como já comentei, Ferrari com suspensão traseira modificada, Aston Martin com modificações no carro do Alonso, mas não no carro do Stroll, para poder fazer o comparativo. De mesma forma, Red Bull com modificações no carro do Verstappen, sem modificações no carro do Tsunoda, que estava sendo pilotado novamente pelo Arvid. Aquele menino que eles conseguiram a superlicença adiantada, mesmo ele não tendo idade, conseguiram aí uma exceção para que ele tivesse a superlicença e aparecendo pela segunda vez pilotando o carro. A primeira vez foi com o carro do Max Verstappen, dessa vez com o carro do Tsunoda, para ser feitos esses comparativos, então, a diferença entre os carros. Lembrando que semana passada foi acrescentado vários aditivos no carro do Max Verstappen, seriam então acrescentados no carro do Tsunoda para esse final de semana, mas eles ainda estão fazendo algumas modificações no carro do Verstappen, acertando para então mudar o carro do Tsunoda quando estiver tudo ok. Paul Aron foi emprestado da Alpine para ser piloto no carro do Nico Hülkenberg da Sauber, nesse TL1 também. Como expliquei nos vídeos da semana passada, todas as equipes precisam possibilitar que pilotos jovens pilotem num treino livre 1 dos carros de Fórmula 1. Então possibilitem para esses pilotos que vêm da Fórmula 2, por exemplo, Fórmula 3, ou os próprios pilotos de teste, como acontece na Ferrari, que tem o seu piloto de teste, na Aston Martin e outros que tem ali o piloto reserva sempre junto. Então, nesse caso, a Sauber emprestou esse piloto da Alpine, piloto de testes da Alpine, esse rookie, para ter sua primeira experiência oficial com o carro de Fórmula 1. Para sua primeira tentativa com o carro da Sauber, ele acabou o treino livre 1 em 17ª colocação. Bortoleto, por sua vez, durante a volta rápida no segundo setor, ele acabou rodando 3 vezes na pista, torrou o pneu macio dele, já era, e acabou perdendo a possibilidade de ter um tempo melhor com os pneus macios. Ele então desistiu durante o treino livre 1 e acabou ficando em 20ª colocação. Lembrando que eles ganham conjuntos limitados de cada um, do C2, do C3, do C4. Então eles precisam fazer o gerenciamento correto da quantidade de pneus para terem o suficiente e necessário para corrida e classificação, principalmente, porque os treinos eles não ajudam em pontuação, eles ajudam apenas em coleta de dados e a própria prática do piloto para a classificação e corrida. O que foi uma pena, porque ele estava indo muito bem, o Bortoleto, mas acabou errando, então ficamos aguardando o TL2 para ver se ele tinha melhorado e se a Sauber continuaria com bons resultados como na semana passada. Mercedes não foi tão bem nesse TL1, lembrando que o carro deles corre muito melhor no frio, então eles estão torcendo para que o clima esfrie mais. Mas o rei da Grã-Bretanha chegou, Hamilton terminou em primeira colocação durante o TL1 e fez um tempo já batendo o recorde do Max Verstappen do ano passado de 1:26.892. Segundo lugar, Norris, seguido de Piastri.
Ferrari batendo McLaren? Mas então viemos com o TL2, Verstappen testando uma nova modificação na traseira do seu carro, na asa traseira, e se perdeu muito nas curvas, mas se perdeu de verdade. À frente ele virava e não ia, travou muito as rodas, não tá se acertando direito com esse carro aí não. Mas a maior catástrofe desse TL2 foi Carlos Sainz, que estamos aguardando para ver se vai ter alguma punição na corrida. Ele perdeu a traseira na zebra, acabou ficando de lado na pista e quando ele ficou de lado na pista, ele quase acertou o carro da Ferrari e quando ele foi sair e voltar para a pista, ele quase bateu no Nico Hülkenberg. Então, assim, uma pilotagem muito perigosa do Carlos Sainz durante o TL2. Resultado do TL2 foi surpreendente. Primeiro lugar, Norris. Aí você pensa, tá, beleza, McLaren em primeiro novamente, só que dessa vez seguido de Leclerc e Hamilton. Hamilton aparecendo entre os 3 primeiras colocações novamente, mostrando que veio como rei de Silverstone para conseguir uma boa classificação e um bom resultado de corrida nesse final de semana. Leclerc também mostrando que está dominando melhor o carro da Ferrari, ele que se perdeu muito em algumas curvas durante o TL1, no TL2 já se acertou melhor. Piastri somente com o 4º tempo e Norris aí em primeiro. Vamos ver se a Ferrari nesse final de semana vai conseguir bater a McLaren. Vamos estar esperando ansiosos por esse TL3 e classificação para saber também como a Sauber vai se sair, porque nesse TL2 o Bortoleto conseguiu um tempo melhor, já em P13, e o Hülkenberg em P17. Esse resultado levaria o Bortoleto ao Q2 amanhã na classificação. A agenda para o final de semana, a TL3 acontece às 7h30 da manhã e a classificação acontece às 11 horas da manhã. A TL3 passa na Band Esportes, a classificação passa na Band e a corrida no domingo às 10 horas da manhã na Band também. Obrigado por você que esteve até aqui. Conto com você nesse final de semana para ver tudo do GP de Silverstone comigo. Bom final de semana de treinos, classificação e corrida para nós. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!